A nossa seringa tem área maior 3S. Ela suporta então 3 moedas. A nossa seringa menor S, X moedas. Repare que elas são inversamente proporcionais. Tá bom? Não, desculpa, são diretamente, tá? Ó, eu tenho uma área 3, vai suportar 6. Eu diminuí a minha área, consequentemente, vou diminuir o número de moedas. Então, regrinha de 3 aí, simplesmente só multiplicar cruzado. Vamos lá, 3S vezes X, 3SX. S vezes 6, 6S. Eu só quero saber o X, o número de moedas. O 6S permanece, 3S está multiplicando, vai lá embaixo dividindo. S em cima com S embaixo, corta. 6 sobre 3, X igual a 2. Então lá a nossa alternativa, se 2 moedas na seringa B para o sistema permanecer em equilíbrio conforme o enunciado. Beleza? Só lembrando de novo aí, ó. O problema parece complicado, fala de princípio de Pascal, você lembra de fluidostática, mas a resolução, regra de 3, nono ano. Beleza? Vamos lá, mais uma questão. Admita que em uma via urbana passem por hora em um mesmo local 8.400 carros a 50 km por hora e 1.600 carros a 70 km por hora. A razão entre os fluxos de carros a 50 km por hora e 70 km por hora neste local é... Reparem que o enunciado só está me dando informação sobre o número de carros e a velocidade que eles passam, tá? Não estou vindo para calcular nada. A única coisa de física que a gente tem aí nessa questão é dizendo a velocidade do carro, tá? E o problema me pergunta a razão, tá? Lembrando o que é a razão, lembrando lá a matemática também, nono ano, razão é a divisão entre dois números. Então eu só vou dividir o número dos carros a 50 km pelo número de carros que passam a 70 km. Então vou lá no enunciado. Os carros que passam a 50 km, quantos são? Vamos aqui na folha. 8.400 carros. E os que passam a 70 km, quantos são? 1.600 carros. Está montado o problema. Isso é a razão. Corta esses dois zeros, concorta esses dois zeros. Ficou 84 dividido para 16. A gente fazendo isso, dá 5,25. Tá? Um probleminha aí também, bem tranquilo, bem fácil de se resolver. Alternativa A. Vamos agora para a última questão do simulado. Tá? Vamos lá. Uma força F constante, ou seja, a força ela não vai mudar. Ela atua igualmente em 4 corpos distintos. Ó, eu tenho uma mesma força que ela vai atuar igualmente em 4 corpos distintos, de acordo com o esquema a seguir. Repare que eu tenho um bloco, eu tenho uma superfície e eu tenho uma força aí puxando o bloco para a direita. Aí no problema eu tenho, observe a tabela, a massa dos corpos e seus coeficientes de atrito em cada um deles da superfície de apoio. Tá? Aí eu tenho aí corpo 1, tem uma massa M, o corpo 2 eu tenho a massa 2M, corpo 3, massa 3M, corpo 4, massa 4M, e o coeficiente de cada um deles. No corpo 1 eu tenho o coeficiente μ, no corpo 2 eu tenho μ sobre 2, corpo 3, μ sobre 3, corpo 4, μ sobre 4. E agora o problema me pergunta, o corpo que apresenta maior aceleração. É um problema totalmente conceitual de entendimento aí das leis de Newton, bem em particular a segunda lei de Newton, que fala para a gente que a força vai ser massa vezes aceleração. Então só vamos entender aí o problema. Ó, o corpo 1 eu tenho uma massa m qualquer e eu tenho o coeficiente μ. No corpo 2 eu tenho a massa 2m. Eu dobrei o número da massa, mas o coeficiente de atrito diminuiu, foi dividido por 2. No corpo 3 eu tripliquei o tamanho da massa e eu diminuí o meu coeficiente de atrito, foi dividido por 3.
E no corpo 4, a massa quadruplicou e o coeficiente foi dividido por 4, tá? Então vamos agora começar a entender o problema. A força, né, na verdade a aceleração, ela está relacionada diretamente à massa e não ao coeficiente de atrito, tá? O problema está pegando para a gente o que tem maior aceleração. Vamos pegar aqui o corpo 4, lá embaixo. Eu tenho um coeficiente de atrito bem pequeno, bem baixo, mas eu tenho uma massa de 4m. Então, por mais que o meu coeficiente seja pequeno, eu quase não vou ter um atrito aqui, mas a minha massa é muito grande, eu vou ter que ter mais força aqui. E se minha massa é grande, ou seja, meu objeto é pesado, é só a gente tentar pensar um pouquinho. Vamos pegar um caminhão totalmente carregado aí com algum produto, como minério de ferro, por exemplo. E vamos pegar o mesmo caminhão, porém ele está descarregado. Tá? O caminhão que está descarregado, ele simplesmente ele vai ser mais leve. Ele vai conseguir andar mais rápido, ele vai conseguir ter uma maior aceleração. Tá? E vamos lá, poxa professor, mas o coeficiente de atrito? Vamos pegar os dois caminhões em uma mesma estrada, andando lado a lado um do outro. É a mesma estrada, o coeficiente de atrito é o mesmo nos dois. Tá? Vamos pegar ainda, melhorar esse exemplo. Eu tenho dois caminhões de Mercedes-Benz. Os dois caminhões com o mesmo tipo de pneu de fábrica estão em uma mesma estrada, andando lado a lado. A diferença é que um caminhão está carregado, o outro está descarregado. O coeficiente não vai interferir na aceleração, e sim a massa que vai influenciar. Então, quanto maior a minha massa, menos aceleração eu tenho. Quanto menor a minha massa, maior a aceleração. Então, conforme a nossa tabela, o corpo 1 ele só tem a massa m, é a menor massa de todas. Então, o corpo 1 ele vai ter uma maior aceleração. Tá? A nossa alternativa A, corpo 1, beleza? Esse aí, então, fechamos aí o simulado, o ERJ 2019, para os meus alunos aí que pediram aí os vídeos aí, Thales, Felipe, vulgo Jorginho, Bianca, Matheus e os outros aí que eu não lembro, tá bom? Boa sorte para vocês aí.